Oi pessoal, tudo bem? Continuamos o nosso curso aqui nesse belíssimo cenário do Museu das Minas e do Metal, ao lado dessa linda obra de arte chamada de Língua Afiada. Neste vídeo eu vou falar sobre a identificação mineral, destacando propriedades morfológicas dos minerais. Na mineralogia, a identificação dos minerais pode ser realizada com base em algumas propriedades, como as morfológicas, as físicas, as químicas e as óticas. Estas propriedades são resultado direto da composição química, assim como da estrutura interna dos minerais. Algumas das propriedades que vamos falar aqui podem ser testadas com instrumentos simples até do nosso dia a dia, como um ímã, uma lupa de mão, um canivete ou mesmo uma placa de porcelana. Neste vídeo, falarei sobre propriedades morfológicas dos minerais, ou seja, propriedades ligadas à forma, à aparência externa e à configuração dos minerais. Basicamente, os minerais possuem duas propriedades morfológicas, o hábito e o sistema cristalino. Vamos conhecer um pouquinho de cada um deles. O hábito de um mineral é a forma como ele se encontra frequentemente na natureza. Podemos citar alguns hábitos, vamos lá? O hábito prismático engloba prismas alongados, como por exemplo a selenita ou mesmo a turmalina melancia que falamos no vídeo 1. Temos ainda o hábito micáceo, que é tabular ou achatado, cujo melhor exemplo é encontrado para minerais do grupo da mica. A lepidolita, que é a mica roxa, a biotita, que é a mica negra, a muscovita, a transparente, e a fucsita, que é a mica verde. Temos ainda minerais com hábito fibroso. Veja, por exemplo, esta linda cianita. Minerais podem ter hábitos aciculares, que são muito alongados e finos, ou em forma de agulha. Observe esta amostra de quartzo e rutilo. Repare que dentro do mineral, o quartzo, existem agulhas de rutilo. Há ainda os minerais que são geométricos. Veja, por exemplo, a pirita, também conhecida popularmente como ouro de tolo. A pirita tem um formato cúbico, que é um formato geométrico na forma de um dado. Temos ainda o exemplo da granada, que é um mineral dodecaédrico, ou seja, a granada possui 12 lados. Vamos ver o exemplo da calcita. A calcita muitas vezes possui o hábito romboédrico, pois suas faces elas se encontram na forma de losangos e por isso ela tem este formato inclinado. A calcita, assim como outros minerais, pode ter mais de um hábito. No caso da calcita, um outro hábito comum é o hábito na forma de estalactite ou cone pendente, muito comum de ser encontrado em cavernas de rochas calcárias. Por falar em calcita e em rochas calcárias, não deixe de visitar aqui na região as belíssimas cavernas que temos, como por exemplo a Gruta Rei do Mato, que fica na região de Sete Lagoas, a Gruta de Maquiné, que fica em Cordisburgo, terra de Guimarães Rosa, e a Gruta da Lapinha, que fica em Lagoa Santa. Existem ainda diversos outros tipos de hábito dos minerais. Esses hábitos são nomeados de acordo com a forma do cristal ou dos agregados cristalinos. Dentre eles, podemos citar inúmeros outros hábitos, como por exemplo, botroidal, dendrítico, geodo, granular, dentre inúmeros outros. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o sistema cristalino dos minerais. O sistema cristalino é uma outra propriedade morfológica dos minerais. A forma do cristal é importante na identificação mineral, pois muitas vezes ela reflete a estrutura, o arranjo interno atômico dos elementos químicos
e por isso pode ser muito útil na identificação dos minerais. Algumas vezes o cristal é tão simétrico e tão perfeito em suas fases que coloca até em dúvida a sua origem natural. Mas cristais perfeitos são muito raros. A maioria dos cristais que vemos na natureza desenvolve apenas uma de suas faces bem formada. Então, pessoal, fica aqui a dica do canal Descomplicado para vocês. Museus são lugares que normalmente temos os minerais chamados de coleção. Eles são cuidadosamente selecionados. Aqui, no Museu das Minas e do Metal, temos centenas de exemplares de minerais que são perfeitos. Então, não deixe de visitar museus se você tiver a oportunidade. Veja na figura os sistemas cristalinos dos minerais. Eles são definidos por eixos de simetria imaginários e que fornecem o comprimento de 3 arestas que se encontram em um vértice e os ângulos que formam entre si. Muito matemático, não é? Quando um cristal cresce, as partículas agregam-se a essa forma, tornando o mineral cada vez maior. Quase todos os 4.000 minerais já reconhecidos se encaixam de alguma forma em uma dessas estruturas básicas que estamos vendo, que são os sistemas cristalinos. O sistema cúbico é também conhecido como isométrico e o exemplo mais clássico desse sistema é a nossa querida perita, assim como o ouro, o diamante e a granada. O fato de o sistema ser chamado de cúbico não significa que todos os cristais têm a forma de um cubo. Eles podem ser, por exemplo, um cubo com todos os vértices cortados por faces inclinadas. Octaedros, que são pirâmides de base quadrada unidas por esta base, como é o caso do diamante e da magnetita. Dodecaedros, que são cristais com 12 faces, dentre inúmeros outros cristais que são geométricos. Minerais do sistema hexagonal apresentam-se normalmente como uma pirâmide hexagonal, ou como prismas hexagonais, ou um trapezoedro hexagonal. E o melhor exemplo que temos é o quartzo. Quando temos um cristal bem formado, observamos que ele possui 6 lados e nas extremidades, ou em uma delas, 6 terminações. O sistema ortorrômbico caracteriza-se por 3 eixos cristalográficos perpendiculares entre si, mas cada um com um comprimento. E alguns minerais que se cristalizam nesse sistema são as olivinas e os topázios. O sistema trigonal, ou também chamado romboédrico, possui 3 eixos cristalográficos, com igual comprimento e horizontais, formando ângulos de 120 graus entre si, assim como um eixo vertical perpendicular aos dois. Exemplos de minerais desse sistema são turmalinas e calcitas. O sistema tetragonal possui 3 eixos mutuamente perpendiculares, dos quais 2 são horizontais e de mesmo comprimento, e um é vertical e de comprimento diferente. Exemplos deste sistema de cristalização são zircões, cassiteritas e rutilos. O sistema triclínico possui 3 eixos cristalográficos, todos diferentes entre si, o mesmo acontecendo com os ângulos entre eles. Para este sistema, temos como exemplo albitas e plagioclásios, que são minerais que pertencem ao grupo dos feldspatos. O sistema monoclínico se caracteriza por 3 eixos cristalográficos de comprimentos diferentes, tendo ângulos de 90 graus e um ângulo de valor diferente. Minerais desse sistema são gipsitas e todos os minerais do grupo da mica. Nesta aula, vimos 2 propriedades morfológicas que são muito úteis na identificação dos minerais, o hábito e o sistema cristalino. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que ela tenha sido esclarecedora para vocês conhecerem um pouquinho mais dos minerais. Estes minerais são muito fabulosos. Continue conosco e até o próximo vídeo. Aguardo vocês!